Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Excel básico. Nessa aula vamos falar sobre horas. Falamos sobre datas, agora nas aulas anteriores, e agora vamos falar um pouquinho sobre horas. Lá no meu blog do sigonerd.com você vai encontrar as planilhas que eu estou utilizando nesse treinamento para download. Nessa aula você vai poder fazer o download da planilha da aula 20, e é a aula 20 explicação. Pois bem, nós temos aqui uma planilha de explicação e uma planilha de horas. Vou primeiro falar sobre a explicação. Toda vez que você digita um horário no Excel, por exemplo, agora são 21 horas e 56 minutos. Automaticamente, nós temos a ideia de que isto é uma hora, mas esta hora não está mostrando segundos. Se analisarmos aqui a barra de fórmulas, você vai ver que aqui nós temos a hora completa. E a formatação da nossa hora, ela está de forma um pouco diferente. Ela está sem os segundos. Existe uma tecla de atalho muito interessante que você serve para você colocar a hora atual em uma célula também. Você lembra que o Ctrl ponto e vírgula colocava a data e o Ctrl Shift dois pontos coloca a hora na sua célula. Vou anotar aqui que então que o Ctrl mais o Shift mais os dois pontos inserem para você a hora atual. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as horas. Quando inserimos uma hora qualquer em uma célula, esta hora também não existe para o Excel. A hora nada mais é do que uma fração do número 1 inteiro. O número 1 inteiro para o Excel representa um dia todo ou 24 horas. Se nós formatarmos esse número, esse horário, com o tipo aqui, por exemplo, separador de milhar, você vai ver que este é um número de dízimas. O inteiro representa 24 horas. Então, 0,91 é o mesmo que 91% já passados de um dia. Já são quase 22 horas, e às 22 horas esse valor vai mudar um pouquinho. Se eu inserir novamente aqui a nossa data e pressionar o Enter, você vai ver que essa fração vai mudando. Bom, como é que o Excel então faz cálculo com datas, com horas, Alessandro? Vamos fazer um teste. Digamos que você trabalha numa empresa e você entra todo dia às 8 da manhã e você sai às 17 horas, considerando uma hora de almoço. Se nós pegarmos aqui a hora maior, que é 17, e subtrairmos a hora menor, nós vamos ter a diferença entre essas duas datas, que equivale a 9 horas. Se você fez um intervalo, então você tem que desconsiderar esse tempo de intervalo também no cálculo da sua hora. Você não trabalhou 9 horas direto, você não fez uma jornada de 9 horas. Digamos que eu folguei uma hora para o almoço, então eu teria que considerar isso nas minhas contas. Veja só, 8 horas. Digamos que eu saí às 12, voltei às 13h30 e saí às 17 horas. Bom, quanto tempo eu trabalhei? Sinal de igual. Se nós subtrairmos o maior do menor, nós vamos ainda ter que subtrair esta diferença do horário de almoço. Então vamos lá. Horário que eu saí menos o horário que eu entrei. Isto aqui vai me dar um total, certo? De 9 horas. Mas eu tenho que descontar o almoço. Então vamos lá. Menos, aí vou abrir parênteses, a saída do almoço, perdão, a entrada do almoço menos a hora de entrada do meu horário de almoço. Pressionando o Enter, eu verei que trabalhei 7 horas e 30. Não se preocupe que você vai fazer exercícios como esse para calcular aí o seu banco de horas ou mesmo para calcular a sua folha de ponto para saber se está correta. Da mesma forma que nós temos funções que fazem a separação de uma hora, de uma data em partes, nós também temos funções no Excel que fazem a separação da hora em partes. Eu vou colocar aqui então, vou colocar aqui hora, minuto e segundo. Para extrair a hora, nós vamos utilizar uma função chamada hora. Vou abrir parênteses. A função hora precisa de um número de série, que é a célula que armazena a hora completa. Vou clicar sobre ela e pressionar o Enter. Você vai ver então que eu extraí aqui 21, ou seja, 21 horas da nossa hora principal. Para extrair o minuto, nós vamos usar uma função no Excel chamada minuto. Abro parênteses e ele também precisa de um único argumento chamado número de série. Esse número de série é a minha hora completa, clico sobre ela e pressiono Enter. E os segundos? Como é que eu faço para extrair os segundos de uma hora? Mesmo que ela não esteja visível, lembre-se, esses segundos estão aqui na representação. Sinal de igual, segundo no singular. Abro parênteses,
número de série. Eu clico sobre a célula que tem a hora completa e pressiono Enter. Total, 21 horas, 59 minutos e 00 segundos. E se você tem relatórios que são gerados pelos seus sistemas com esses números decompostos? Ou seja, você tem aí já as horas, os minutos e os segundos separados em várias colunas. Como fazer para juntá-las? Para isso, nós temos uma função no Excel também chamada de tempo. Olhem só, vamos colocar aqui a hora completa, que vai ser dada pela função igual tempo. Abro parênteses. A função tempo, ela tem aí uma diferença, aliás, ela tem quase que uma igualdade com relação à nossa função anterior. Ela também precisa de 3 partes para poder compor a nossa hora completa. Quais são essas partes? A hora, o minuto e o segundo. Vamos clicar então na célula que possui a hora. Ponto e vírgula. Agora, nós vamos fazer nós vamos informar para a função minuto. Vou clicar na célula em que eu extraí os minutos e ponto e vírgula para selecionar a célula dos segundos. Mais uma vez, se você esquecer de colocar qualquer um desses argumentos, o próprio Excel vai reclamar. Vai pedir para que você coloque um argumento adicional, pois eles estão incompletos. Pressionando Enter, você vai ver que a resposta é 9 horas e 59 minutos. Mas esse formato está no formato americano. A função tempo, ela não converte, né? Ela não coloca esse valor para o formato de horas brasileiro. Por isso, você deve selecionar a célula e aplicar o formato de hora como é o padrão. Note que tínhamos aqui uma hora pequena, uma hora digitada. Nós segmentamos isso em 3 partes e depois juntamos novamente. No cálculo de horas, você também pode somar e diminuir horas. Por exemplo, você precisa cumprir uma jornada de 7 horas e 22 minutos. Como é que eu faço para somar essas 7 horas e 22 minutos? Eu digito essa hora e esse minuto em uma célula e vou fazer a somatória das 8 mais 7 horas e 22 minutos. Teoricamente, eu teria que sair às 15 horas e 22 minutos, sem considerar aí tempo de almoço. Você pode subtrair horas também. Digamos que você tinha lá um saldo de banco de horas de 19 horas e descontou 3 horas e meia. Nós digitamos 3 horas e meia e eu posso então fazer isto aqui. A hora maior menos a hora menor. 15 horas e 30. O único cuidado que você tem que ter com relação ao Excel e o cálculo de horas é justamente as horas negativas. As horas negativas, elas são utilizadas, elas não são exibidas nas células. Vou colocar isso aqui embaixo. Se você fizer uma conta, por exemplo, eu tinha lá 1 hora de banco de horas e usei 4 horas. Eu fiquei devendo 3 para a empresa, certo? 1 hora menos 4 vai dar 3 horas negativo. Quando pressionar o Enter, você vai ver que essa hora negativa não é exibida. Para que você possa exibir essa hora negativa, não adianta aumentar o tamanho da coluna também, o Excel não vai conseguir exibir adequadamente. Nós vamos usar uma outra função do Excel, que é a função ABS. A função ABS, ela permite então retornar o número absoluto, sem sinal. Se você pegar então agora o 1 menos 4, ou seja, 1 hora menos 4 horas, o resultado vão ser 3 horas. Mas aí você precisaria utilizar uma função, por exemplo, a C, que você vai ver, não nesse curso, mas no módulo intermediário. Ou melhor, eu já tenho 2 vídeos que falam sobre a função C no YouTube. Não deixe de assisti-los. E aí eu conseguiria tratar essa informação dizendo que eu estou devendo essas horas e elas não são de crédito. Porque, lembrando, eu utilizei a fórmula ABS para retornar o valor absoluto dessa célula. Entendeu como fazer contas com as horas? O único detalhe também que você deve tomar cuidado com o Excel é quando você somar horas e essa somatória ultrapassar as 24 horas. Por exemplo, você fez aí durante a semana 8 horas no primeiro dia de trabalho, depois você fez vamos considerar banco de horas, você fez 2 horas extras na segunda, depois você fez mais 1 hora e 45 minutos, depois você fez aí 16 horas, numa quarta-feira você varou a noite trabalhando e assim vai. Quando você vai somar esses totais de horas, qual seria o resultado? Vamos lá? Igual, soma, abro parênteses e vou selecionar todos esses horários.
Pressionando Enter, deu 15 horas. Está certo esse resultado, sim ou não? Está errado. Na verdade, se você observar, apenas uma dessas horas que nós digitamos na célula já ultrapassa as 15 horas. O problema é que a formatação dessa célula não está preparada para exibir acima de 24 horas. Por isso, você deve selecionar a célula e, através deste recurso, veja só, na galeria Número, você pode clicar nesse botão aqui que é o formato de número. Clicar sobre a categoria Hora e nos tipos você vai encontrar esse aqui chamado de 37:2.30. Esse formato ultrapassa o formato padrão de horário, mostrando hora, minuto e segundo. Você já pode até ver aqui no exemplo como vai ficar. Pressionando OK, a somatória de todas essas horas é 39 horas e 45 minutos. Então, muita atenção quando você for fazer somatória com horas no Excel. Entendeu? Se você tomar esses pequenos cuidados, então você não erra mais o seu cálculo de horas. Para praticar, eu gostaria que você acessasse essa planilha aqui ao lado e fizesse o cálculo de quantas horas você trabalhou diariamente. Lembre-se que eu tenho aqui um horário de entrada e saída de almoço. Depois de somar todos os seus horários, eu gostaria que você me respondesse quantas horas foram trabalhadas. Qual é a somatória de tudo que eu trabalhei no mês? Horas regulares é uma fórmula que eu quero que você crie. Essa função indica quantos dias que eu trabalhei neste mês. Foram 21 dias. Para cada dia, eu tenho que trabalhar 8 horas e 20 minutos. Quantas horas regulares eu trabalharia nesse mês? Vamos fazer uma conta bem rápida. Se fossem 10 dias e eu tivesse trabalhado 80, o resultado aqui teria que ser 80 horas. Se fossem 20 dias, seriam 160 horas. Esse cálculo vai me ajudar a ver quantas horas extras eu fiz no mês, onde vai ser a subtração do total de horas menos as horas regulares. Quanto eu fiz de extra? É quanto eu devo receber. Essa planilha já serve então de exemplo para que você possa trabalhar e montar sua própria planilha de controle de ponto e de banco de horas. Apenas uma dica, olhem que interessante esse recurso. Eu tenho aqui uma data, certo? Se eu trocar aqui para 1º de julho de 2015, pressionar o Enter, você vai ver que todas as datas do meu cartão mudam. Eu tenho então aqui o dia 1º, dia 2. Se clicarmos na célula e pressionarmos a tecla F2, você vai ver que este primeiro dia nada mais é do que igual à célula C5. E na célula de baixo eu estou fazendo a célula de cima, que é o dia 1º, mais 1, para poder mostrar o dia 2. O dia 3 é a mesma fórmula, o dia 4 é a mesma fórmula. E este recurso de formatação de dia de semana, eu vou ensinar vocês a fazer em breve, numa aula em que eu vou explicar exclusivamente sobre formatação de células. Isto chama-se formato personalizado. Você vai entender logo logo como isso funciona. Vou colocar então aqui dia 1º de junho de 2015 e mãos à obra. Eu quero que você faça esse exercício e na próxima aula vamos fazer a correção desse exercício de horas. Espero que esteja gostando do curso, espero que esteja gostando desse treinamento. Tenho uma boa notícia para você. Em breve eu estarei divulgando meus cursos em alguns portais, portais grandes de distribuição de conteúdo. O YouTube é um projeto particular em que eu compartilho esse conhecimento com todos, mas agora eu terei cursos completos que podem ser adquiridos nesses portais que em breve eu vou divulgar. Se você tem interesse então de receber um curso de qualidade, ajude, faça a aquisição desses cursos pagando o curso completo. Você vai poder acessá-los a qualquer dia, qualquer horário, quando você quiser. Depende muito aí das regras do portal também. Fique atento que eu vou passar mais informações. Um abraço, espero que tenha gostado dessa aula. Até nosso próximo encontro.